Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 11 de fevereiro, quinta-feira, dia de Nossa Senhora de Lourdes. No ano de 1858, em Lourdes, na França, a jovem Bernadette Soubirous foi privilegiada com a aparição de Nossa Senhora. Desde então, aquele lugar tornou-se um centro de peregrinação e de encontro com Deus, pois Maria nos conduz a Jesus. Ali, a Eucaristia tem seu lugar e é fonte de vida, principalmente para os doentes e pobres, sendo hoje o Dia Mundial do Enfermo, ou seja, dos doentes. Sejamos acolhedores dos que necessitam de saúde e paz. E um dado interessante, em 1854, ou seja, 4 anos antes, a Igreja declarou o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Bernadette era de uma família extremamente pobre. E ela, brincando com seus irmãos e com seus vizinhos, ela, numa gruta, teve a visão da Virgem Maria, que pedia que ali se construísse uma igreja dedicada a ela. Só que, para que essa igreja fosse construída, havia necessidade de conversar com o pároco de Lourdes. A menina foi orientada pela Virgem Maria a conversar com o padre. E o padre, obviamente, não acreditou na história. Só que o que aconteceu? A fama de Bernadette começou a aumentar. E o povo começou a seguir para a gruta junto com a criança, com a menina, para ver as aparições da Virgem Maria. E num desses eventos, Maria teria pedido a Bernadette que tomasse da fonte, da água da fonte. E não tinha nenhuma fonte ali perto. Então Bernadette começou a cavar, até que ficou uma lama. E ela começou a beber daquela lama, achando que aquilo era a água. E foi ridicularizada. E a família tirou a menina. Depois que a família tirou a menina, começou a jorrar uma fonte bem no lugar onde a Bernadette tinha cavado. E a primeira pessoa que bebeu dessa fonte, ela tinha um problema nas pernas. E a partir do momento que ela bebeu da fonte, ela foi miraculosamente curada. Então as pessoas começaram a ir beber da água da fonte. E essa fonte existe até hoje em Lourdes. E muitas pessoas são curadas todos os anos entrando nas águas da fonte. Na terceira vez, uma das outras vezes, Bernadette novamente foi orientada pela Virgem Maria, que pediu que se construísse uma igreja. E novamente ela levou o pedido ao padre. O padre disse o seguinte então: pergunte à senhora qual é o nome dela. Na aparição seguinte, Bernadette pediu que Maria se revelasse. E ela se revelou: eu sou a Imaculada Conceição de Maria. Quando Bernadette retornou ao pároco de Lourdes e disse que o nome da senhora era a Imaculada Conceição de Maria, o padre se ajoelhou aos seus pés e começou a chorar. Porque não teria como uma criança semi-analfabeta, da cidade de Lourdes, pobre, quase miserável, saber que 4 anos antes a igreja tinha declarado Maria a Imaculada Conceição. Então o padre acreditou e se ergueu a igreja de Lourdes, que permanece lá até os dias de hoje. Que a Virgem de Lourdes interceda a Deus por nós e que ela continue a pedir e a rogar a Deus que Ele nos cure de todas as nossas enfermidades espirituais, emocionais e físicas. O evangelho de hoje é o evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos do 24 ao 30. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cães. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cães, debaixo da mesa, comem das migalhas que as crianças deixam cair.
Então Jesus disse: por causa do que acabaste de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já tinha saído dela. Jesus tinha tanto poder que ele não precisou nem ir para poder libertar a criança do demônio. Ele mesmo, de longe, libertou. Dois aspectos interessantes aqui. Jesus deixa bem claro que ele veio para o povo hebreu, num primeiro momento. A mulher era pagã. Jesus entrou na casa e se escondeu porque provavelmente estava cansado. Nós observamos essa semana que por onde ele passava, ele saía curando. Então, lembremos que ele também era um ser humano, Deus e homem. E o homem cansa. É interessante que muitas vezes as pessoas não têm o bom senso de observar que a figura humana que representa Deus ou na qual Deus age através dela, também é um ser humano, se cansa, né? Tem necessidades também, como qualquer outro ser humano. Jesus, no primeiro momento, nega à mulher aquilo. Só que ela é insistente, porque ela precisa daquilo. Ela vê o sofrimento da sua filha. Um demônio está sobre ela, a atormentar a sua filha diariamente. Ela não iria desistir tão fácil. Diante do argumento de Jesus, ela contra-argumenta. E contra-argumenta muito bem. Foi uma resposta muito boa. Eu acho essa resposta tão boa quanto a resposta de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A mulher pega o argumento de Jesus e põe contra ele. Extremamente perspicaz. Realmente, Senhor, concordo. Ela não contradiz Jesus. Realmente, concordo com o Senhor. É verdade. Mas os cachorros, os cães, porque veja bem, para o judeu, o pagão era um cão. Ele usava essa expressão. O texto está cachorrinhos, mas a tradução correta é cães. Por isso que eu li cães, porque é a tradução correta. Para o judeu, o pagão é um cão. Ponto final. Que os debaixo da mesa, esses cães debaixo da mesa, comem das migalhas. Não precisa ser o prato principal. Pode ser a migalha, desde que dê algo. E a resposta cheia de sabedoria desta mulher toca no coração de Jesus. Pode ir, a tua filha já está curada. Eu tirei o demônio dela. Aqui entendemos uma coisa extremamente importante. O poder da intercessão. Esta mulher intercedeu pela sua filha. Ela dialogou com Cristo. A oração nada mais é do que um diálogo. Eu dialogo com Deus. Porque Ele quer isso de mim. Ele sabe muito bem do que eu preciso. Mas Ele quer dialogar comigo. Ele quer dialogar com você. Por isso a necessidade da oração. Uma coisa são rezas. Credo, Pai Nosso, Ave Maria, o Rosário, leitura meditada da Escritura. São maneiras e formas de rezar. O que nós precisamos aprender é orar. A oração é um diálogo com Deus. Eu converso com Ele. Eu suplico a Ele. Eu peço a Ele. Eu intercedo por alguém a Ele. E agradeço também. A gente tem que aprender uma coisa muito importante, viu, gente? Não só ficar pedindo, mas agradecer também. As pessoas às vezes ficam tão preocupadas com as situações, lógico, a gente sabe, difíceis que vivem, que só pedem e não agradecem. Lembremos de um texto quando Jesus curou 10 leprosos e só voltou um para agradecer. E ele ainda exclamava: ué, não foram 10 os curados? Só voltou este estrangeiro para agradecer? Nós temos que aprender a pedir e agradecer a Deus, não somente pedir. Há 3 formas de oração, né? A oração pedinte,
Ou seja, eu peço a oração de louvor, que é a oração de agradecimento, e a oração de intercessão. Eu oro por alguém. Sabe qual é o momento extremamente oportuno para isso? Na comunhão. Na comunhão eu recebo o próprio Cristo, então eu tenho que dialogar com Ele. É hora de eu pedir, é hora de eu agradecer e é hora de orar por alguém. Alguém que precisa. Saímos de um pouquinho de nós mesmos. Eu falava nessa semana, da questão do cuidado. Nós temos que aprender a cuidar uns dos outros. Orar pelo outro também é uma forma de cuidado. Pela necessidade do outro. Que muitas vezes acaba não tendo nem forças para orar. Então eu tenho que orar por ele. Isso chama intercessão. Portanto, queridos irmãos e irmãs, intercedemos, que nós possamos interceder uns pelos outros, que nós possamos pedir sim, porque ele mesmo disse, pedi e recebereis, e que nós possamos agradecer a ele. Não somente pedir, mas agradecer. Porque veja bem, nós temos muito que agradecer a Deus. Então que nós o façamos. Portanto, o importante, aprendamos a orar. Orar é dialogar com Ele, é conversar. Ele espera isso de nós. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.